Ministro Fernando Haddad desafia partido de Bolsonaro. Michele confessa que não suporta o Carluxo. Vou te falar também sobre a fuga do Bolsonaro para uma embaixada. Vou te mostrar a lista atualizada dos estados que reduziram o ICMS da cesta básica. Tem ainda o bolsonarista cantor Leonardo processado por golpe milionário. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Fica até o final, porque no final eu deixei uma notícia maravilhosa para contar pra ti. E por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu estou postando ele hoje fora do horário e pode o algoritmo não entregar a todos os meus seguidores. Em entrevista recente num podcast, o ministro Fernando Haddad falou que se o Partido dos Trabalhadores e o PL, Partido do Bolsonaro, concordarem em limitar a aposentadoria dos militares e limitar também os super salários do Poder Judiciário, esses projetos são aprovados em 2 semanas apenas. E ele disse que o PT é a favor e que lançou aí o desafio para que o Partido do Bolsonaro também seja a favor e aprove esses 2 projetos. Afinal de contas, se é bom para o Brasil, por que o partido do Bolsonaro se recusaria a aprovar? Meus amigos, só para vocês terem ideia, a previdência dos militares paga com os nossos impostos, ela custa 18 vezes a mais que a previdência paga aos aposentados e pensionistas do INSS. É ou não é sustentar gente folgada pagando salários altíssimos? E o deputado do PT, Lindbergh Farias, disse que só vai aceitar o Eduardo Bolsonaro assumir o comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados se o passaporte dele estiver apreendido. Lindbergh Farias falou que vai trabalhar, que está trabalhando nos bastidores para não permitir que o Eduardo Bolsonaro assuma essa comissão, que é assunto que diz respeito a referendar algumas decisões que o presidente da República toma junto com a relação com outros países, tá? Ele diz, só aceita se tiver com o passaporte apreendido. Lembrando que o Lindbergh já pediu a PGR e o STF, e o STF está aguardando a resposta da PGR para saber se vai apreender ou não o passaporte. Porque o intuito do Eduardo Bolsonaro em assumir essa comissão é simplesmente trabalhar para atrapalhar as relações que o presidente Lula tem com os outros países, ajudar os americanos, os deputados congressistas, a impor sanções e para prejudicar o Brasil e as nossas instituições. Lembrando que a palavra final sobre se o Eduardo vai assumir ou não essa comissão cabe ao presidente da Câmara dos Deputados em negociação com o PT e com demais partidos. O Eduardo Bolsonaro postou nas redes sociais os 5 passos para os Estados Unidos prejudicar o Brasil e assim ajudar o Brasil. Não vou citar aqui porque eu não vou gastar minha saliva à toa, mas é mais um evidente crime de lesa pátria. Espero que a justiça realmente faça alguma coisa, porque tá demais isso. Minha gente, o cantor bolsonarista Leonardo, que já foi investigado e teve que fazer por trabalho análogo à escravidão em uma de suas fazendas, se envolveu numa nova polêmica. Clientes que compraram terrenos e lotes de uma empresa que ele é garoto propaganda simplesmente nunca receberam esses terrenos ou imóveis, e esses terrenos ainda estão com pendências na justiça. Então eles estão processando tanto a empresa que vendeu como o próprio Leonardo. Aí eu fico me perguntando, como é que a pessoa vai fazer propaganda para uma empresa que ele não sabe da índole dessa empresa? E a Michele Bolsonaro deu uma entrevista ao finado Alexandre Garcia e ela disse que não suporta o Carluxo, que o gênio dele é completamente diferente do dela, que ele tem raiva dela porque ela é mais nova que o Bolsonaro. Fala a verdade, Michele, ele tem raiva de ti porque tu, dizem as más línguas, não é certeza, era amante do Bolsonaro enquanto ele era casado com a mãe do Carlos Bolsonaro. E segundo o jornalista Hélio Gaspari, o Bolsonaro está tramando nos bastidores de solicitar um asilo diplomático em uma embaixada da extrema-direita aqui no Brasil. Provavelmente ou será na embaixada da Hungria, onde ele já passou uma noite, ou na embaixada da Argentina. Aí a pergunta que não quer calar, o que é que o STF está esperando para dar uma prisão preventiva para o Bolsonaro? Vai esperar mesmo ele se asilar? E dos estados que seguiram a sugestão do presidente Lula e baixaram ou isentaram o ICMS da cesta básica, nós temos atualmente o Amazonas, o Ceará, meu estado querido, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Notícia atualizada do dia 10. Os estados que estão relutando em não baixar é o Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, o Minas Gerais, do Romeu Zema, o estado lá do Ronaldo Caiado e Brasília, o governador libanês, aquele que foi deposto do
cargo de governador porque a justiça desconfiou que ele tivesse tramado junto com o Bolsonaro a tentativa de golpe do 8 de janeiro. E a notícia boa do dia é que o nosso querido Papa Francisco já não corre mais risco iminente de vida. Ele já voltou a se alimentar com alimentos sólidos, ele tem tido uma boa reação ao tratamento, aos medicamentos da pneumonia. E o mais importante, pelos próximos dias já não corre mais risco de vida. Apesar de toda a torcida contra da extrema-direita e do bolsonarismo no Brasil e no mundo todo, Deus tem segurado a mão do Papa Francisco.